E aí galera, a série de quadrinhos em si é sobre o que teria acontecido se a história tivesse tomado um rumo totalmente diferente. Por isso, separei várias HQs para a gente conhecer ao longo do tempo, como por exemplo, o que teria acontecido se a Feiticeira Escarlate tivesse acabado com poderes e não o Gene X, se a Gwen Stacy tivesse sobrevivido e até o que aconteceria se os Vingadores tivessem vencido todas as batalhas. Mas para hoje, o que aconteceria se a Phoenix não tivesse morrido? Antes de começar o capítulo 27, temos que lembrar que essa não é a verdadeira Jean, e sim a entidade que tomou seu lugar por um tempo, enquanto a verdadeira ficou adormecida em um casulo que foi encontrado meses depois. Esse quadrinho é interessante porque também comenta sobre o desenvolvimento da Kitty Pryde, que era bem nova e se tornou uma integrante da equipe, se esforçando nos treinamentos e tentando se encaixar. É bem legal ver o quanto evoluiu, chegando bem jovem, inexperiente e se tornando uma líder com muita importância. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O que aconteceria se a Phoenix não tivesse morrido começa com o Vigia explicando quem ele é, que sua raça vem se dedicando a observar os eventos que vem acontecendo em incontáveis mundos do universo. Através dos milênios, tem testemunhado inúmeros acontecimentos que alteraram o curso da história e sondando realidades que se diferenciam entre si em momentos cruciais. No começo dessa história, só existia a jovem garota Marvel com formidáveis poderes psionicos que, depois de enfrentar muitos perigos com sua equipe, parecia destinada a morrer. Mas ela mudou o rumo de tudo isso quando sua bravura os salvou da radiação. Contudo, ressurgiu uma nova mulher dizendo que nunca mais seria a mesma, que dali para frente seria Phoenix, a personificação do poder. O que chamou a atenção de vários personagens como o Senhor do Fogo, um homem lendário em toda a galáxia, mas que também não demorou a ser derrotado. Tamanho poder da heroína começou a espantar tanto sua equipe quanto outros em suas viagens e batalhas pela galáxia, dando a oportunidade de salvar o universo várias vezes. E quem conseguiu corromper sua mente pouco a pouco foi o Mestre Mental, que dessa forma trouxe à tona o lado sombrio da entidade, despertando um dos piores inimigos da existência. Como um ser do mal cheio de poder e beleza, consumiu uma estrela que consequentemente levou à morte de 5 bilhões de seres. Ao retornar à Terra devido aos sentimentos humanos que estavam a rondando, enfrentou os X-Men que pouco podiam fazer, mas com o esforço do Charles e Jean foi derrotada em uma batalha mental que envolveu todos os infinitos planos da existência. Tudo parecia voltar ao normal e a vida seguiu, com os sentimentos do Wolverine despertando, e ainda assim os sentimentos dele diziam que uma força maligna vivia dentro dela. As coisas começaram a mudar mais uma vez, quando a Lilandra apareceu de repente afirmando que a entidade era uma ameaça ao universo, e por isso uma luta entre os Shi'ar e X-Men começaram. Como mutantes estavam em desvantagem e não trabalharam direito em equipe, acabaram sendo derrotados. Os oponentes bloquearam o poder da entidade, e por isso parecia que aquela versão da Jean não tinha mais poder nenhum. Com receio de não ser mais útil, começou a encontrar outras formas de ajudar, como por exemplo, lidar com a tecnologia do treinamento e missões. Porém, quando Lilandra apareceu mais uma vez, estava precisando de ajuda porque sofria um ataque por parte do Galactus e seu arauto Terrax. Ciclope quase foi morto e ao presenciar essa cena, a entidade ressurgiu e salvou todo mundo, lutando bravamente contra o Devorador, destruindo sua tecnologia e o fazendo partir para outro planeta. De acordo com o Galã, reconstruir tudo não valia o esforço, mas foi interessante porque houveram alguns diálogos bem legais, como ele querendo que a Phoenix trabalhasse para ele devido ao tamanho do poder, e ela respondeu que nunca faria isso, ainda mais porque se considera uma igual e não inferior. Com tudo isso, Lilandra e seu povo ficaram agradecidos porque aquela que tanto temiam foi justamente quem os salvou da destruição total. Mais uma vez as coisas pareciam ter ficado bem, e a heroína saía de madrugada para se alimentar de corpos celestes porque o poder estava aumentando, e com ele vinha a fome, a vontade de absorver energia.
Porém, a Lince Negra começou a ficar desconfiada e contou para todo mundo. Apesar da Fênix não ter feito nenhum mal nessas saídas, a primeira estrela causou muitas mortes e ninguém tinha noção da natureza da entidade e essa vontade de se alimentar. Com a personalidade mudando de repente, ela disse que ninguém devia impedir, já que são um nada comparados a ela. Então transformou a Kitty Pryde em cinzas. Charles ameaçou destruir sua mente e ela o desafiou. Mas sem a ajuda da verdadeira Jean, ele não podia vencer e foi derrotado. O anjo nocauteado facilmente. Tempestade soterrada para reviver seu trauma. O Homem de Gelo foi imobilizado. Para ela, Noturno parecia um demônio, e por isso foi derretido com o fogo do inferno. E o Wolverine, antes de ser derretido pelo que restou do Noturno, foi lançado contra o Colossus em sua forma normal para matá-lo com suas próprias garras. Polaris, que já era conhecida como a Rainha do Magnetismo, fez seu último e mais heróico ato, mas não conseguiu vencer, e para terminar a entidade matou o Ciclope e Destrutor. O fim desse capítulo é basicamente o Vigia narrando que a vilã ficou angustiada e o poder continuou crescendo, então engoliu a cidade e depois a própria Terra. Ainda assim não parou, se expandiu até consumir todo o universo, destruindo e consumindo tudo que aparecia pela frente. Ou seja, essa realidade teve um dos fins mais trágicos. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Na minha opinião, essa história foi uma das mais interessantes dessa série, mostrando o que muitos fãs realmente queriam ver. Além do desfecho, também tem toda a questão da comparação com Galactus e alguns poderes relacionados à transmutação que é bem interessante. Outro ponto legal sobre a história para a gente reparar é que, como era a entidade se passando pela encarnação mais humana da Jean, ela também tentou conter suas capacidades, porque sentia o aumento do poder. Mas o mestre mental influenciou muito, confundindo sua mente, e por isso começou a despertar os lados mais sombrios, funcionando por um tempo, porque foi meio que mudar completamente a personalidade para colocá-la contra os heróis, o que acabou saindo completamente dos limites. E o que vocês acharam? Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostálgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!